Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, tem como menção aí de título a loucura de Nabucodonosor. Então, Daniel capítulo 4 conta uma história de tranquilidade, bem-estar, abundância, poder, e como foi esse comportamento diante dessas circunstâncias favoráveis. E a gente precisa compreender isso. As circunstâncias favoráveis é algo que todos nós buscamos. Quem é que não gosta, diante de um problema, ter uma conversão para que a circunstância mude, seja ela favorável? Na realidade, nós lutamos por isso todos os dias. Todos os dias. Então é uma doença que se quer a cura, é um problema relacional que se quer o desembaraço dele, é um problema ligado à questão de uma porta que a gente sabe que a gente precisa entrar e quer que ela se abra. Então as circunstâncias, ela é a nossa luta para que a gente, na convivência com Deus, na relação com Deus, pedindo misericórdia, peçamos a Ele que mude. Então deixa aberto aí, por favor, em Daniel capítulo 4, para que você entenda isso. Nós estamos caminhando aqui numa explanação que dê uma demonstração da utilidade da humilhação. Vivemos em um mundo em que ser humilhado, estar humilhado, passar pela humilhação é algo vergonhoso, triste. E todas as pessoas, com as suas forças, o que elas puderem fazer para que elas não sejam humilhadas, elas farão. E essa é a visão normal, comum, encontrada em qualquer sociedade. Só que nós estamos aprendendo que uma forma de regular essa situação tranquila, pacata, amena, valorizada, abundante, sossegada, uma forma tranquila de se administrar isso é você iniciar, e já disse, vou só repetir, um conceito que é você se questionar, duvidar de si mesmo. Na exaltação, a gente entende que o conselho suspeite de si mesmo, suspeite da sua capacidade, da sua suficiência. Isso tem um lado positivo e um lado negativo, porque pessoas ligadas à depressão, elas são profundamente direcionadas a uma interpretação equivocada em relação a isso, porque elas suspeitam de si mesmo sem equilíbrio. Então elas pensam, eu sou ruim mesmo, eu não presto mesmo, eu não valho nada mesmo. E esse não é o segmento que a Bíblia fala. Essa não é a direção que a Bíblia dá. A ideia de suspeitar de si mesmo, da sua capacidade, da sua suficiência, do seu dinheiro, da sua estrutura, da sua sustentação, é que você coloque isso diante de uma relação com Deus e entenda: nada é sustentável ou garantido se Deus não tiver com essa administração. Bem, aberto em Daniel, igual vocês estão, vamos orar e falarmos com Deus. Senhor, fale conosco nessa manhã, nos direcione, nos dê a condição de sermos pessoas que, atentando para a Tua palavra,
o Senhor possa nos dar uma inclinação para que possamos praticar a Tua palavra, em honra ao Senhor, praticar a Tua palavra em benefício nosso, porque aquilo que o Senhor diz é bom, aquilo que o Senhor fala, ó Pai, é tudo aquilo que precisamos. O Senhor é o grande nutridor, aquele que nutre, dá realmente o pão da vida, Cristo, e Cristo, ó Pai, é a nossa suficiência. Ajuda-nos nisso, a entendermos a Tua palavra, a sermos mais suaves, porque esse é o seu ensinamento, a sermos pessoas mais entregues ao Senhor, mais afeiçoados. Ajuda-nos, ó Deus, a recuperarmos em Cristo, porque só Cristo pode recuperar aquilo que perdemos, a nossa comunhão, a nossa relação com o Senhor. Nos abençoe nessa manhã, fale ao nosso coração, Deus Espírito Santo, pela sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Então você viu que na exaltação, e quando eu digo irmãos, eu quero que você entenda isso, exaltação é o lugar da tranquilidade, da bonança. Todo mundo vai atrás disso, todo mundo procura isso. Então vimos e estamos vendo aqui que nessa situação o procedimento ele precisa de um certo critério, de uma certa regulação. E quando eu vou falar em regulação, regulamento, forma, maneira de se comportar, para que tudo dê certo, continue dando certo, eu preciso também falar da maneira de não se comportar, para que as coisas não deem erradas. Então a gente falou aqui semana passada sobre o tolo. Todos nós temos em nós essa condição de ser tolo. E o tolo, diz a Bíblia, ele não se interessa por um autoconhecimento, para olhar para dentro de si e encarar certas verdades, verdades que fazem parte da vida dele. Então o tolo ele é orgulhoso e fala que não é, mas ele não quer descobrir que é. O tolo, na realidade, ele é uma pessoa egocêntrica, só que ele ignora, ele não quer investigar isso. A ideia da cura, ela tem que passar por um diagnóstico. E diagnosticado, vem o clamor, a oração. Diagnosticado, vem a palavra que você busca em Deus, para que Ele, pela sua misericórdia, o cure. Então, um dos diagnósticos e o principal que a gente pode fazer com a ajuda do Espírito Santo de Deus é que nós somos, não tem jeito de ser, ou deixar de ser, pecador. Então encare esse fato, sou pecador. Então eu estou propenso a andar como pecador, seja na humilhação, seja na exaltação. Eu estou propenso a lidar como pecador nas minhas relações pessoais. E nas minhas relações possíveis, que são 3 tipos, eu lido com essas relações dentro de uma condição natural. Eu sou pecador. Então eu lido comigo mesmo. E é por isso que a Bíblia vai apontar e dizer assim: seu coração é enganoso. Eu engano a mim mesmo, posso sabotar a mim mesmo. E essa é a primeira relação. A segunda relação é com o próximo. Então eu me relaciono com o próximo nessa condição natural. Eu sou pecador. E me relaciono também com Deus. E vem Jesus Cristo justamente dando essa regulamentação para que eu, na minha condição suspeitosa, eu comece a suspeitar da minha suficiência, porque sou pecador, da minha capacidade, porque sou pecador, do meu dinheiro, porque sou pecador, da minha estrutura, porque sou pecador, da minha condição total. Eu sou um pecador, eu pequei. O nosso pai Adão pecou. Então o pecado, ele tem uma ordem federal, ele não é de ordem municipal,
estadual, ele atinge o todo. Em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, a criança nasce, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Essa informação, ela tem uma valia. E a valiosidade dessa informação consiste em você perceber que através disso você precisa de uma solução. E só Cristo, Jesus, é a solução para esse estado natural que eu tenho, pecador. Então eu vou caminhando na vida e vou tendo certas ideias, e eu entendo que essas ideias, elas precisam de uma checagem, elas precisam de um confronto, ou não de afronta, elas precisam de realmente algo que dê a elas um certificado de validade. Quem pode fazer isso é só o Espírito Santo de Deus. E eu estou falando isso aqui dentro de uma condição espiritual. Você não vai ouvir essa frase nas faculdades, universidades, em lugar nenhum. Isso é uma frase de descobrimento que a gente tem partindo do princípio da exalação, né? Porque a Bíblia exala informação, e essa informação, ela é bíblica. A sua ideia, ela precisa de uma checagem. O que você pensa precisa de uma checagem. Então você pode viver num mundo de achismo, eu acho, eu penso, eu entendo, eu acho, eu penso, eu entendo, não quer dizer que a Bíblia concorde com você. É por isso que a Bíblia vai montando uma série de informações, como Provérbios capítulo 11, versículo 14, falando que a nossa tolice, ela impede o nosso descobrimento, e o nosso descobrimento é tudo aquilo que temos em relação à libertação que nós precisamos. E você vai verificar que a Bíblia, ela vai te separando, literalmente. Ela vai dando a você uma certa condição de você, em termos de ideias, em termos de raciocínio, movido pela fé, vai dando a você uma condição de você se misturar menos, se mesclar menos. Porque a mescla, ela te formata. A mescla faz você ser quem você é. As pessoas que estão próximas de vocês, elas influenciam muito na forma de pensar, na forma de você ter essa receptividade, porque elas estão ali. Então o mal-humorado que está perto de você, o pessimista que está perto de você, tudo isso traz uma consequência nessa mistura, de forma que faz você ser quem você é. O contrário também é verdadeiro. Agora, se eu estou dizendo que na exaltação é um lugar de descanso, de bonança, de tranquilidade, que todos nós procuramos, deve-se ter essa disposição de entender que na exaltação eu preciso vigiar, eu preciso entender algumas coisas, para que ali eu consiga fazer algumas correções. E semana passada nós afirmamos aqui que essa ideia da sabedoria dada por Deus, dita por Tiago, é uma ideia muito eficaz, muito competente, mas a Bíblia diz que o responsável para dar essa sabedoria de forma direta é o próprio Deus. Inteligência só é uma capacidade que você tem de apreensão. O que é apreender? É um conhecimento adquirido e que você desenvolve, aplica, e dentro da sua época, situação contemporânea, você desenvolve, faz, tem resultados. Mas a inteligência não tem nada a ver com a tolice. Você pode ser uma pessoa inteligente e tola. Deixar de ser tolo é uma libertação dada por Deus, porque deixar de ser tolo na aplicação do dia a dia é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer, de entregar e de se afeiçoar a Deus, no sentido de que não saber, mas Deus que sabe, a revelação ela é consistente.
Nós precisamos de libertações. Quando você converte, a libertação não para. Há em você uma série de situações que Deus ainda precisa trabalhar, interagir com você, te ensinar. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficando ou está preso. E nessa prisão a gente tem dores, a gente tem realmente ânsias. E essas ânsias ou dores, isso nos fazem muito mal. A gente não pode entender que no primeiro século a gnose foi uma solução para o cristianismo. Nunca foi. Gnose significa conhecimento. E eu quero que você entenda isso. No primeiro século a gnose ela entra como forma de um grupo ou de uma comunidade elitizada, onde essas pessoas que detinham esse conhecimento diziam ter a chave para a libertação. A Bíblia complica muitas pessoas porque na sua simplicidade de divulgação, na sua simplicidade de exposição, faz com que as pessoas entendam de forma diferente, de forma errada, e isso causa uma prisão. Vimos aqui semana passada que a prisão é como um poço escuro, uma caverna, e até demos aqui, baseado na teoria de Platão, como que é uma caverna. Só que nós definimos muito bem aqui a diferença do enxergar de Platão, da inteligência de Platão, da exímia condição inteligência de Platão, com o cristianismo, com aquilo que Deus diz. E nós vimos que na caverna há duas maneiras de se sair dela. Uma é a ótica humana e outra é a ótica espiritual. Na ótica humana, a pessoa se desperta ela em si mesma. Na ótica humana, a pessoa consegue se movimentar por si mesma. Na ótica humana não há nenhum tipo de dependência a Deus, nenhum tipo de expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer. Toda a responsabilidade e toda a efetividade do sair da caverna é responsabilidade humana. Hoje, esse pensamento dentro da igreja, ele é predominante. As pessoas esperam muito pouco em Deus. As pessoas esperam quase nada em Deus. E quando não se espera em Deus, ou quase nada em Deus, há uma falha, há uma condição interrompida de ausência de experiência. E essa ausência de experiência torna a vida vazia e sem sentido. A gente tem que entender que a outra ótica é uma ótica que tira o homem do centro e não dá a ele a glória, o louvor, a honra, mas faz com que a glória, a honra e o louvor sejam dados exclusivamente a Deus. E é para isso que a igreja surgiu, para experimentar Deus, as suas manifestações, para dar a Deus a honra, a glória e o louvor. Se o processo de libertação dói, porque dói, a gente tem que compreender que esse processo é um passo a passo que todos nós passamos por ele, guardadas as proporções, pessoas, circunstâncias, e isso faz parte. A ideia bíblica é essa, um Deus que lança luz, mas a luz não é suficiente. Acrescido à luz, é também um Deus que se manifesta para libertar, para que essa luz cure os cegos. Isso é tão verdadeiro que a Bíblia diz em Isaías que o ministério de Jesus, ele consiste em 3 etapas muito diversificadas, mas todas elas direcionadas ao comportamento humano, ao estado humano, à condição humana. O primeiro comportamento é que o homem é preso, e a Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos. O segundo comportamento
diz respeito a essa cegueira, essa ineficiência, né, de enxergar, essa condição assim de não poder observar, e se observa de forma turva, observa de forma não clara, e isso não traz nitidez. E quando você observa algo que não traz nitidez, você não está vendo claramente. E verdade só é verdade se ela for contada por inteiro. A meia verdade não é verdade. Um percentual significativo, acima de 50% de verdade, não é o total da verdade. E a Bíblia fala que um dos ministérios de Jesus Cristo também consiste, na sua manifestação, em dar visão aos cegos, fazer as pessoas enxergarem aquilo que naturalmente elas não conseguem enxergar. E eu quero que você entenda isso. Outro ministério e faceta que faz parte do desdobrar de Deus em relação ao beneficiar o homem é a ideia de dar ao homem vida aonde ele está morto. Então é o que Jesus faz. Então você caminha comigo aí nesse pensamento, dar libertação aos cativos, visão aos cegos e libertar as pessoas das suas situações mortas. Nesse ministério, Deus ergue o homem, Deus suspende, issa uma libertação que faça enxergar. É tudo aquilo que nós precisamos. Todos nós já tivemos algumas experiências em relação à evangelização, quando tivemos a oportunidade de expor claramente a respeito da realidade bíblica, onde é apontado Jesus como o único e suficiente Salvador, e as pessoas com muita dificuldades em entender isso, em assimilar isso, em aceitar isso. Isso faz parte de uma luz que é lançada, mas de um cego que não consegue ver. Uma libertação de Deus que nos faça enxergar. É tudo aquilo que nós precisamos para que o nosso comportamento ele consiga mudar. É humilhante o inteligente, o dominador, aquele que teve algum sucesso, e esse sucesso ele é responsável por ditar que deu certo. É humilhante o inteligente não admitir, não saber o caminho. E talvez essa seja a nossa dificuldade. Mas isso tem uma profunda dose de arrogância. É por isso que a nossa inteligência não poucas vezes precisa ser humilhada, no sentido de que nessa humilhação a gente entenda que é Deus quem domina, é Deus quem revela, e essas coisas pertencem a Ele, e eu preciso dEle e só dEle para entender certas coisas. A minha mente, que eu sei que é inteligente, ela precisa ter uma consciência que ela precisa se humilhar e saber que na exaltação de Deus, no lugar que Deus pode me dar tranquilidade, bonança e outras coisas relacionadas à abundância, eu preciso de Deus nesse lugar, e Deus para mim nesse lugar, Ele precisa ser indispensável, porque eu ainda preciso, mesmo na exaltação, na resolução do problema, continuar necessitando das orientações de Deus. A minha mente inteligente, por melhor que ela seja, e por mais capaz que ela seja de apreender, pegar coisas e reter, e aplicar de uma forma prática, efetiva, eu tenho que entender que na minha humilhação, eu preciso dessa condição, para que Deus se revele. Eu não posso de maneira alguma fazer da minha mente inteligente uma concorrência com Deus. E eu sempre sou levado como ser humano a concorrer com Deus, e isto é visto nas minhas práticas, palavras, isto é visto nas minhas relações, na inteligência humana, na exaltação. Não é na realidade algo principal para que Deus se manifeste, Ele não precisa disso.
A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que fizeram planos e que, com a mente inteligente, elaboraram situações para manipular, ajeitar, arrumar situações, e isso de forma inteligente, e a gente percebe que nada disso fez parte dos planos de Deus. Um exemplo clássico disso no Velho Testamento está relacionado a Sarai, mulher de Abraão, e a sua concubina, no caso de Abraão, Agar. Bolou-se um plano para que a promessa continuasse, Deus fosse ajudado. Bolou-se um plano para que ali fosse solucionado um problema, porque Sarai era estéril, mas Deus não precisava de nada daquilo. A mente inteligente na elaboração daquele plano, na situação de arquitetar aquele plano, nada valia para aquilo que Deus tinha como plano. Então, a mente inteligente de Sarai, a aceitação inteligente e solucionativa de Abraão, a disposição de Agar, nada mais serviu para criar um problema familiar. A inteligência humana, ela não é desprezada por Deus, foi Deus quem a deu. Aliás, diga-se de passagem, tudo que existe nesse mundo, sem exceção de nada, Deus fazendo, diz a Bíblia, Deus disse, é bom. É muito bom. Deus aprovou a sua obra. Só que essa inteligência precisa de uma admissão, e essa admissão diz respeito a uma concessão, e essa concessão diz respeito a ceder à vontade que Deus tem. Em Deus, o homem precisa esperar. Em Deus, o homem precisa se posicionar dentro de uma condição de insuficiência. E nessa comparação, Deus-homem, homem-Deus, homem-Deus, Deus-homem, a gente tem que reconhecer, guardar as proporções, que nada somos de fato. Então a minha inteligência, comparada à infinitude de Deus, ela nada pode fazer. Mas quando eu uso a minha inteligência para que ela seja aplicada no soli Deo Gloria, que significa somente a Deus a glória, a minha inteligência, ela é útil, ela é necessária, ela se faz valer, e vale a pena ser inteligente quando ela se humilha na presença de Deus. Existem modelos que andam por aí. Você é um modelo. A ideia dita por Mateus 16, 17, e vimos aqui: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Essa expressão, dizendo que ele era abençoado, traz logo em seguida uma revelação. E essa revelação nos deixa entender que a Pedro foi dado a ele um tipo de informação que não consistia, não era permitido, não se dava para se ter, baseado na sua inteligência. Pedro, a ele foi revelado quem era aquele que estava diante dele. A Pedro foi revelado quem estava ali como um ser diante dele. E diz a Bíblia assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação, ela consiste em nos dizer que a Pedro foi revelado que não foi carne nem sangue, mas o Pai que está nos céus, quem havia revelado isso a Pedro. Então a sua inteligência, a sua capacidade em perceber, em apreender, em notar, em se sensibilizar para qualquer coisa, não tinha mérito nenhum. E quando se fala em tirar o nosso mérito, nós morremos de medo. Nós não sabemos lidar com isso.
Nada dado a ele como forma de destacar entre os outros foi dado. Nada em si mesmo ele tinha para se destacar, nada. Pedro, você soube, percebeu, compreendeu, você raciocinou dessa maneira, porque houve uma revelação de Deus a você. Deus te disse para que você soubesse. Isso faz apenas de Deus aquele que merece a glória. É por isso que a condição humana está sob humilhação, sim. Tem coisas que não compreendemos, tem coisas que não sabemos, tem coisas que não dominamos, tem coisas que imaginamos ser e não somos. Tem toda essa situação dentro de uma limitação totalmente realista, e fora disso é uma ilusão. Visto isso, alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou entrar na escola dominical de hoje. Posso continuar? O apóstolo Paulo, quando vai para Filipenses, ele usa algumas expressões muito intrigantes e difíceis, dependendo das nossas movimentações ativas de aceitar, mas elas são a nossa necessidade totalmente representada pelas frases do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Filipenses 3:8, porque decidi. Essa ideia de decisão aí é a ideia de conclusão, irmãos. Eu concluí, porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Paulo está dizendo aos filipenses que há uma condução, uma forma, uma maneira de se guiar. Essa maneira de se guiar, ela tem as suas vertentes, as suas opções. Você pode se guiar, por exemplo, por uma informação que uma autoridade te dá. Alguém que teve algum destaque, algum resultado, principalmente dentro de uma comprovação científica, ganhando uma certa condição de ser notado, e ele, de uma maneira muito convincente, pode te dar uma orientação que te convença e faça você totalmente crente na informação dada. Você também pode, de uma maneira baseada no senso comum, nas suas relações no dia a dia, e catando, acolhendo certas informações e formatar certas ideias que você diz que é sua, que você diz que são ideias originais, pertencentes a você. Paulo, ele criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, um grande mestre, renomado naquela época, e ele ali dentro de uma condição zelosa, criado aos pés de Gamaliel, ele aprende, apreende, se torna inteligente, porque a inteligência ela vem de apreensão. Você captura, guarda, pratica, efetiva. Quando Paulo está ali dentro de uma condição de apreensão e aprendeu sobre a lei, sobre os regimes zelosos, Paulo fariseu, e ele vai nessa condição conduzindo a sua vida. Só que um dia a sua inteligência teve que dobrar. A caminho de Damasco, ele cai do cavalo, e caindo do cavalo ele fica cego, e ele ouve uma voz que diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, não reconhecendo quem era, do que se tratava, ele diz: quem és tu, Senhor? E Deus resolve se revelar: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Isso não estava na sua inteligência apreendida, porque a inteligência apreende. Isso não estava ensinado a ele lá nas suas iniciais instruções aos pés de Gamaliel. Deus o aceitou com a sua inteligência,
Só que naquele momento, no caminho de Damasco, a sua inteligência ia ter que dobrar, ia ter que se inclinar. E aí em Filipos, já nessa cidade, assim, Paulo já começa a entender de uma forma muito mais madura em relação aos conhecimentos e às influências recebidas. Ele diz assim: porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Em Filipenses 3:4, um pouquinho antes, ainda diz assim: ainda que também podia confiar na carne ou na minha capacidade, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais a sua inteligência seria humilhada. Não despreze a sua inteligência, não estou dizendo isso aqui. A sua inteligência serve para a apreensão. Pegue-a, apreenda, aprenda, que são duas coisas diferentes. Mas isso diante de Deus precisa ser humilhado. E ser humilhado diante de Deus é diferente de ser humilhado diante das pessoas, diante das circunstâncias. É diferente de ser humilhado diante de qualquer situação que você possa se envolver. Deus sabe o que faz com a sua humilhação. Em Filipenses 3:7, continuando ainda dessa carta, Paulo vai se pronunciar, mas dizendo assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Isso significa que Paulo passou a ter uma dependência intelectual na graça. Isso, com a sua inteligência, o fez perceber a insuficiência humana, porque a inteligência, quando percebe que tem uma insuficiência, uma limitação, bloqueios, lugares que não tem domínio, essa condição demonstrada a Deus, ela vai servir para que Deus te ajude, te abençoe. É um fato real que a insuficiência humana na sua inteligência nunca deixou de existir. O homem sempre dependeu de Deus, só que ele não conseguiu enxergar. E aí a gente vai caminhando. O nosso coração sempre ficará inquieto, enquanto não repousarmos em Deus e a nossa inteligência cuidadosamente se humilhar na presença de Deus, porque, como eu disse aqui no início da escola dominical, por onde quer que possamos ir, onde é que você esteja, você não descaracteriza esse diagnóstico real na sua vida. Você é um pecador. Deus nos fez para Ele, e perdemos essa conexão, e é por isso que temos apavoramentos, e a nossa inteligência, ela busca justificativas, meios e soluções as quais não tem. No jardim do Éden, nossa alimentação era o próprio Deus que vinha conversar conosco. Essa comunicação, ela foi interrompida, perdida em função da nossa desobediência, o pecado, e Deus sentenciou. Jesus Cristo é o único caminho de volta a essa comunicação. Voltou à presença por causa de Cristo, voltou à convicção por causa de Cristo, volta ao reino, ao Éden por causa de Cristo. Essa providência de Deus, nos tirando da nossa humilhação, porque isso é humilhação, nos colocará na exaltação. E Cristo é a primazia disso tudo. Na exaltação a condição muda, irmãos. Mas aqui na terra, enquanto estivermos, ainda que Deus te coloque, o que é exaltação? O lugar da tranquilidade, o lugar do sossego. E você vai ver isso comigo de uma forma muito detalhada. Eu pedi para você abrir aí no livro de Daniel. Deixa aberto aí que você vai ver alguém sossegado. Há formas e comportamentos. Daniel 4. Pode deixar aberto aí. Eu estou chegando aí em Daniel 4 ainda. Aguenta a mão um pouquinho. A miserabilidade humana é fruto da ignorância. E é por isso que Oséias se expressa no capítulo 4, versículo 6: meu povo perece
por falta de conhecimento. E esse conhecimento tem englobado nele, tem inserido nele revelação, presença de Deus, intimidade com Deus, busca a Deus. A nossa queda, irmãos, nos deu uma inclinação a Deus muito ruim, uma inclinação defeituosa, onde o próprio Deus tem que consertar. Isso nos faz correr grandes perigos em certas circunstâncias, como estávamos vendo aqui semana passada a respeito de Ezequias. Hoje eu vou mudar um pouquinho, vou para Daniel capítulo 4. Muda a circunstância, muda o comportamento. E você vai ver isso acontece com todos nós. A nossa luta é contra a ilusão. Toda ilusão procede de ignorância. As pessoas gostam de andar iludidas, viver iludidas, falarem a respeito de coisas que não são como são na verdade. E isto é uma ilusão. Deus criou o peixe para que o peixe se relacionasse com a água, vivesse na água, experimentasse a água. Deus criou a terra para que a árvore ali tivesse garantias, crescesse, desse folhagens. Tira o peixe da água, tire a árvore da terra, é uma questão de tempo, vai todo mundo morrer. Com Deus não é diferente. Quando não nos relacionamos com Deus, quando não nos inclinamos para Deus, quando nós não nos dobramos, quando Deus não fala, quando Deus não se manifesta, nós morremos também como o peixe fora d'água, ou como a árvore não vinculada à terra. É por isso que chamamos isso de ilusão. A ilusão vai fazer com que eu e você a gente encontra um sentido na vida fora de Deus, e isso é ilusão. É uma ilusão quando eu não oro, é uma ilusão quando eu não busco na Bíblia as suas revelações, os estatutos, as instruções, os mandamentos. E quando eu vivo na ilusão, o caminho é outro, irmão, é outro. Quando eu vivo na ilusão, o caminho, ele é o caminho da idolatria, não tem outro. Então eu corro o risco de, na exaltação, ter um outro caminho. E esse caminho é o caminho da idolatria. Vou ter que abrir um parênteses aqui, preste atenção, por favor. A idolatria, ela não é só algo relacionado às questões espirituais ligadas àquilo que aprendemos, às imagens. A definição correta de idolatria é uma ilusão onde fazemos uma substituição de Deus em qualquer âmbito, em qualquer situação. Quando você não crê em você mesmo, isso é uma idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que seja controlada essencialmente em sua vida, substituindo Deus. Um ídolo, irmão, tem a posição de controle. E com ele, você gasta seu tempo, sua paixão, sua energia, sua admiração. Um ídolo pode ser a sua família, seus filhos, e se surpreenda: carreira, dinheiro, aclamação, respeito por reconhecimento social, até a sua doença, que camufla a sua fuga. Um ídolo pode ser a sua competência, a sua habilidade, segurança econômica, a sua beleza, inteligência. Tudo isso tem como substituir a nossa relação com Deus. O bom em estar em abundância, como você viu em Ezequias semana passada, e hoje você vai ver aqui em Daniel, é que há a condição de você estar ali e ser guiado por Deus, orientado por Deus. Só que há de se ter certas marcas, aprendizados, condições para que você administre isso bem.
Você não dá para uma criança 100 mil reais a um garoto de 2, 3 anos de idade. Ele não tem desenvoltura, sensibilidade de valor, endereçamento para aplicação, o que fazer. O bom, ou melhor, o bem estar em abundância, como fez Ezequias, é que a gente vai verificar agora, sem exceção. Daniel, por favor, capítulo 4. No versículo 2, isso diz respeito a você: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha para mim, essa é uma posição. Irmãos, o homem muda de posição. Pedro chegou a dizer que estava disposto a ir com Jesus, seja para a vida, para a morte, para a prisão, para qualquer lugar. Cristo o desafiou, falando com ele: você não tem essa disposição. Dependendo das circunstâncias, a sua fala é uma, o seu comportamento é outro. Você não está preparado para isso, Pedro. E foi dito e feito, o galo cantou. Veio lá uma servente, o indagou: você parece tanto com aqueles que seguem Jesus. E ele respondeu, espraguejando, mudou o comportamento. Muitos de vocês estão em situações as quais vocês estão, mas para que antes que saiam dessas condições, é necessário que sejam marcados ou aprendam condições para que o próximo passo não seja algo como se fosse um laço, um embaraço, uma condição onde você não vai poder gerir, administrar. Isso é muito comum. Deus está disposto a ir com você até as últimas consequências, só para não te perder. E se essa última consequência deixar você como você está, te alimentando, dando a você em contra-gotas, situações, porque você ainda não descobriu, não foi liberto, para que o próximo nível aconteça, apareça, eu presumo que isso ele pode fazer. Quando eu vou para o versículo 2 de Daniel capítulo 4, a Bíblia está falando de alguém da elite, do mais alto escalão, o rei Nabucodonosor. E em determinado momento ele tem uma condução propícia, adequada, ajustada, uma condução que dava a ele uma segurança estável, garantida por aquilo que ele pensava e sentia. Só que isso vai mudar. Se Deus te exaltar, como que você vai se comportar? Eu não sei. Mas você tem que se preparar para isso. Você que quer essas melhorias, guardar as proporções, verifique comigo no texto. O texto fala assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. O rei vai bem em fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, havia feito para com ele. Esse posicionamento é um posicionamento acertado na exaltação. Cuidado, só esse posicionamento dá certo, outro não. Quando eu vou para o versículo 3, deu a Deus para a compreensão dos outros afirmações que o reino de Deus, e isso Nabucodonosor fez, dura para sempre, é vivo. Nabucodonosor, nesse momento,
Ele conseguia entender que o reino de Deus é contínuo, perene, infinito, porque diz o texto assim no versículo 3: quão grandes são os seus sinais, Deus, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, quer dizer, vivo, para sempre, contínuo, e o seu domínio de geração em geração. Isso é sensacional. Então você tem que tomar esse cuidado. A solução que você quer, ela precisa ter essa constância. Glória a Deus, Deus me ajudou. Essa honra precisa ser continuamente dada a Deus, no sossego que você quer, na tranquilidade que você quer, na bonança que você espera, na cura que você almeja. O versículo 4 fala do estado que a gente corre o risco. Na solução a gente corre o risco. A gente já inicia correndo o risco dentro da seguinte percepção: você é capaz de orar meses ou até anos para que Deus tenha misericórdia de você e solucione um problema que você não consegue resolver, e você espera que Deus resolva por você. Resolvido esse problema de anos que você lutou, jejuou, orou, você é incapaz de, já resolvido o problema, continuar durante meses, anos agradecendo. Então a gente não sabe muito bem o que faz com o problema resolvido. A gente acha que o problema resolvido é algo a ser resolvido, pronto, acabou, e daí é outro tipo de condução à nossa vista, ao nosso querer, e não é assim. E você tem que entrar dentro dessa condição, entendendo isso. Sai Israel do Egito. O problema de Israel era a prisão, o problema de Israel era o cárcere, o problema de Israel era a escravidão. Deus tira Israel da escravidão, do cárcere. Quando o povo vai andando de forma livre, o problema de Israel passou a ser a condução própria, o enxergar próprio, o querer resolver com as suas próprias forças. Eles não observaram lá na época, naquela condição, que Deus continuava sendo ainda o libertador, que Deus continuava sendo ainda o orientador, que era necessário a continuidade da convivência, da relação com Deus. Então se prepare para isso, ou peça misericórdia a Deus para isso. No versículo 4, fala desse estado, o estado que você vai correr o risco e que é perigoso. O estado da bonança, da tranquilidade, é justamente o estado em que Nabucodonosor entrou, ficou e estava situado. Não tinha nada que perturbasse Nabucodonosor. E esse foi o desafio. E vai ser o seu também. Estava lá Nabucodonosor na sua exaltação, colocado por Deus, obviamente. Vá comigo no texto e preste atenção. Nabucodonosor, estava, o que diz o texto aí? Perturbado, aflitivo, é isso? O que diz o texto? Aí que vai ser o seu desafio. Na tranquilidade não se busca, não se orienta. Isso é perplexo para nós. Estava Nabucodonosor tranquilo na sua casa, e o texto usa uma expressão aí, e feliz. Na infelicidade você tem um comportamento, na felicidade você tem outro comportamento, e Deus sabe disso. O texto no versículo 4 fala do estado que corremos esse risco, o estado da bonança. Nabucodonosor tinha isso aí, nada perturbava. Você tem lutado todos os dias para as coisas não te perturbar, e eu sei disso. Você busca a tranquilidade, a paz, o sossego. Só que quando Deus te colocar nesse desafio, porque isso é um desafio,
e é um desafio dado à sua exaltação. A gente não pode esquecer que na tranquilidade, na condição sossegada, na bonança, Deus precisa estar ali da mesma maneira como Ele esteve na nossa humilhação. Só que nós não compreendemos isso. Do versículo 5 ao versículo 8, na sua tranquilidade, na sua felicidade, a Bíblia diz aí no seu texto, ele estava feliz. Deus dá a ele um desafio, e esse desafio vem em forma de um sonho claro, dado por Deus. Do versículo 9 ao 18, você vê a falta de discernimento do rei em querer identificar Daniel, no sentido de que Daniel tinha um segmento de Espírito de Deus e santos. Que perigo que é, irmão, você entrar numa condição de exaltação, sem o discernimento correto, sem a interpretação correta. O risco que você corre, que eu corro, se não tiver a interpretação, o discernimento correto, é fazermos as coisas à nossa maneira, da maneira pessoal, egocêntrica, sem observar uma série de critérios já dados pela palavra de Deus. Do versículo 10 ao versículo 17, o rei conta o sonho, e ele fala assim, que teve um sonho, vou resumir, de uma grande árvore. Essa árvore era uma árvore dominante, que tinha-se nela grandes folhagens e formosas, frutos, e diz o texto assim, frutos abundantes. E nessa árvore havia sustento para todos, a Bíblia tem essa expressão aí, todos. Tinha-se sombra, e nessa época aí, registrada, todos os seres humanos, dado a vontade de Deus, se mantinham por essa árvore. Quem era essa árvore, irmãos? O próprio Nabucodonosor. O seu reino era uma grande árvore. O seu reino tinha muitos frutos. Esses frutos tinham também as folhagens formosas que davam sombra para muita gente, para toda a terra. Essa árvore era o próprio Nabucodonosor. E diz o texto assim que ele estava tranquilo, feliz, lá no seu palácio. Talvez você fique implicado, por que você não está tão tranquilo, por que você não está tão feliz, mas isso, irmão e irmã, faz parte do script de Deus, em te ajustar, em te impulsionar, em dar a você uma condição de percepção, para que através dessa percepção, tendo Deus um plano na sua vida, você não se perca. De maneira alguma eu vou te lançar fora. Mas eu preciso voltar para Daniel capítulo 4. No sonho de Nabucodonosor, desce um vigilante, e esse vigilante desce com uma sentença: derribarei a árvore. Por que, Deus? Por que o Senhor vai incomodar o sossegado? Por que o Senhor vai tirar a paz do tranquilo? Por que, Deus? Por que o Senhor vai dar uma condição diferenciada, cortar os ramos, e diz o texto, espalhar os frutos? Por que o Senhor vai fazer isso? A ideia desse movimento de Deus é a ideia de ajuste, de arrumação, de condição para que ele seja percebido. Nessa vida, se a gente não perceber Deus, não valeu a pena. Quando eu vou para o versículo 16, diz que a sentença ela sai para mudar o coração, para que o coração de um homem ele tenha uma mudança e passe a ser um coração de animal. Sentença. Nabucodonosor era um homem de extrema inteligência, um bom gestor, dado a compreensão pelo texto, visto que Deus certamente
o instruiu, o permitiu, o deu condições circunstanciais para que ele chegasse àquela situação, abriu portas, o protegeu, o fez prosperar, e desce uma sentença do céu diante de um homem sossegado, tranquilo, de um homem que estava numa condição, como diz o texto, feliz, lá no seu palácio, e ele tem esse sonho, a sentença foi dada. O que Deus queria com isso? Por que Deus fez isso? Deus fez isso para arrumar, mas escute o que eu vou dizer. Arrumar Nabucodonosor. Irmãos, Deus arruma a gente. Deus vem desembaraçar a gente. Deus vem fazer com que a gente externe as condições mais deploráveis, miseráveis, para que Ele possa arrumar. Quando eu vou para o versículo 17, fala sobre o objetivo da interferência na exaltação, a fim que conheçam, e esse é o objetivo. Por que Deus fez isso? Vai no versículo 17 que a gente vai começar a entender o porquê Deus vai na exaltação, na sua exaltação ou na sua tranquilidade mexer com você. Por que Deus vai na sua condição feliz que você estava, e você vê que mudou. Eu espero que não tenha mudado. Mas mudou. Você vê que tem muita gente que não está feliz. Mas por que Deus mexeu nisso? Eu vou no versículo 17 para entender isso melhor. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, desceu do céu. E esta ordem, por mandado dos santos, a fim, e esse era o objetivo, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. O que Deus está informando, gente? Na exaltação eu sou dono, viu? Na exaltação sou eu, viu? Nessa tranquilidade que você está tendo sou eu. Nessa felicidade que você pode obter sou eu. Nessas garantias de movimentações que você vai e vem sou eu. E a ideia é essa: que você reconheça que Deus tem domínio, para você não soltar isso. Você espera que uma boa conversa, que você tenha habilidade, dado a entonação de voz, a inteligência explanada, os caminhos pacíficos que você pode manter numa condição de manipular, numa condição de envolver. Você se envolve com várias coisas na tentativa de solução. Mas às vezes nós não envolvemos Deus para solucionar nada. O versículo 17, ele fala sobre o objetivo da interferência que saiu do céu, ia bater Nabucodonosor, na tranquilidade que ele tinha, no sossego que ele tinha. E a finalidade disso tudo era fazer com que Deus fosse conhecido como Deus Altíssimo, que tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Isso significa dizer, onde Deus tem autoridade de mexer em qualquer um, na vida de qualquer um, porque a Bíblia diz assim: e o dá a quem quer, até aos humildes dos homens constitui, se Ele quiser. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu posso pegar alguém que na vista de vocês não é ninguém, e colocar onde eu quiser. E foi isso que Ele fez com Davi. Como que pega um menino com 17 anos de idade, um pastor, para dizer: você vai ser o rei? O encaminhamento, o pavimento não coincidia. Deus faz isso dentro de uma situação disciplinar, só para que Ele seja reconhecido. Nosso problema é reconhecer Deus. Deus faz, a gente não reconhece. Deus
manda e a gente não observa, Deus fala, a gente ignora, a gente não tem essa percepção, tudo por causa do nosso pecado. Preso, falta de visão, mortos na nossa condição. E a gente tem que entender isso. Mas quando eu vou para Daniel, versículo 19, e vejo que o próprio Daniel ficou perturbado, atônito, pois Deus iria mexer para corrigir o rei, ia mexer na estrutura de Nabucodonosor, no seu comportamento, ia mexer na sua importância, ia desviá-lo, ia convertê-lo. Eu observo no versículo 19, Deus dizendo da seguinte maneira, quer dizer, Daniel atônito, da seguinte maneira: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, este atônito, ou perplexo, ou admirado, por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei, lhe disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra o que te tem ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Eu vou explicar aqui, agora vai entrar a sua parte, a sua vida. Eu não sei porque que eu deixo isso para o final. Misericórdia. Perdemos a constância da plena consciência humilhativa em nós que devemos ter para com Deus. Deus, irmãos, é quem tem o domínio. Deus dá esse domínio a quem quer. Quando eu vou para o versículo 25, eu quero que você entenda e ler com você. Diz assim: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha para mim. Para não te perder, Deus está disposto a ir às últimas consequências. Isto porque Ele tem uma palavra específica em relação a isso. De maneira alguma eu vou te lançar fora. E aí Ele precisa fazer algo, se de fato essa palavra vai se cumprir na vida de alguém. O versículo 25 diz: até que conheças o Altíssimo e que Ele tenha domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ele deu a Nabucodonosor, e a ideia era convencê-lo. Esse é o nosso problema. E aí cheguei no ponto máximo da escola dominical. Precisamos sermos convencidos e não somos. Precisamos ceder e não cedemos. O que nós vamos fazer, irmãos? E eu sei quando eu não sou convencido e digo que sou, mas não sou, porque é a prática que diz que você é. Então quando você não faz e diz que é, há uma situação divergente nisso aí. Não adianta. Esse é o desafio maior que a minha natureza me impõe, dado aos meus pecados federais encontrados lá do Jardim do Éden até hoje. Eu preciso ser convencido. Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso ser convencido de que tenho que entregar a minha vida ao Senhor. É a ideia da luz, mas que tem que ter uma complementação. Não é só luz, tem que ter realmente a cura. Então Deus, eu preciso de cura, porque convencimento é cura. Cura não está só relacionada às questões doentias.
Cura está relacionado à sua necessidade, que precisa ter uma inversão, uma nova versão em relação àquilo. Nabucodonosor precisava ser convencido. E quando se fala em ser convencido, é ser totalmente adepto a um novo rumo. Até quando? Que tempo é esse que nós vamos levar para sermos convencidos? Nós ignoramos essa necessidade de sermos convencidos ao cristianismo. E quando as pessoas ignoram a necessidade de serem convencidas pelo cristianismo, elas estão perdendo tempo, estão se iludindo, porque o convencimento do cristianismo é que traz uma solução. E a pergunta é: o que Deus tem que fazer para que nós sejamos convencidos? O que é necessário tirar? O que é necessário pôr? Aonde é que deve se deslocar? O que tem que acontecer? Mas a finalidade principal de Deus é te convencer, e te convencer dos seus pecados, dos seus juízos. O reino só voltaria a ser de Nabucodonosor depois que ele fosse convencido. Isso significa dizer que a sua tranquilidade, descrita aí no versículo 4, versículo 4, só iria retornar, só iria de novo ser restituída mediante a certos convencimentos. Então eu quero te estimular: não adianta, nós teremos que sermos convencidos de certas situações, de certas instruções, de certos mandamentos, para que a solução seja apresentada. O reino Nabucodonosor só voltará para suas mãos depois que você for convencido. Entenda isso. E nesse convencimento, o que significa? Convencer o quê? Porque convencimento tem que ter uma razão. Então leia comigo no versículo 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois, não antes, não durante, só depois que tiveres conhecido que o céu, o que está escrito aí, irmãos? Domina. Nós precisamos de fé. As nossas circunstâncias vistas, elas nos intrigam, não vai mudar, não dá para mudar. Mas ainda tenho muito que falar sobre esse homem que nos ensina tanto. E esse registro aqui me serve, te serve. Deus está precisando te convencer de alguma coisa, certamente. E você resiste, você ignora, você acha que Deus vai fazer, se não convencer, não vai. O trabalho do tempo, o trabalho do processo, é para que você seja convencido. Nabucodonosor, no caso específico aqui no texto, ele perde o sentido da realidade. Ele alopra, surta. Ele perde a noção da sustentabilidade do seu reino. E ele perde por quê? Porque na tranquilidade, na bonança, no palácio, que diz o texto no versículo de número 4, ele feliz, lá, ele vai tendo algumas impressões erradas, conduções erradas. O que ele tinha feito no versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, isso se perdeu. O Altíssimo tem feito para comigo coisa boa, isso se perdeu, e a gente não pode perder isso. Deixa eu tirar a sua ilusão nessa manhã. Vou falar devagar. Enquanto você não for convencido de certas coisas que Deus quer, o próximo nível, o próximo meio, etapa, chame isso de que você quiser, não acontecerá, porque não é coerente fazer isso.
Deus, pela sua misericórdia, através do seu Espírito Santo, Ele vai convencendo as pessoas a serem instigadas, estimuladas, exemplo, a ter mais fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então como que eu quero burlar essa instrução? Como que eu quero burlar essa orientação? Mas eu tento, irmãos, eu tento. Só não funciona. Na perda do sentido da realidade sustentável do seu reino, Nabucodonosor, ele, perdendo as suas noções necessárias, ele diz assim: eu edifiquei para a casa real. Ele continua: foi a minha força do braço, minha inteligência, minha criatividade, minha gestão. Por que eu sei disso? Porque o texto vai me dizer no versículo 30, leia comigo aí: falou o rei e disse, e falou o que estava no coração, e Deus viu, já tinha visto. Aquela fala inicial lá, dita no versículo número 2, ela teve uma mudança, ela teve uma nova situação a ser dita. Diz o versículo 30 assim: falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Observe no texto, por favor, irmão. É eu, é minha, é meu. Todos pronomes possessivos. E quem diz que é seu? E quem diz que é sua? E quem diz que é minha? E quem diz que é meu? Mas a pronúncia que se vê na boca do rei é eu, minha, meu. É uma demonstração nítida do que o ego estava centralizado, o orgulho, ele na realidade se manifestou. Tem coisas dentro de você que ainda não se manifestou. Só que Deus sabe. Só que Deus conhece. É por isso que você está aí ainda. E é melhor que você possa diagnosticar, isso rapidamente. E vá procurar Deus. Vou para o versículo 34, porque o horário acabou. Na disciplina da inteligência de Nabucodonosor, a sua capacidade de gestão, o seu poder, tudo foi humilhado. Se Nabucodonosor estivesse hoje aqui, em nossa época, no ano de 2023, certamente ele seria um grande gestor, porque ele tinha de fato o império em suas mãos, guardadas as proporções dessa fala. Na disciplina da nossa inteligência humilhada, no caso específico de Nabucodonosor, ele foi insano e passou a ter um desequilíbrio de uma certa insensatez, e Deus o convencendo durante 7 anos. Eu não sei há quanto tempo Deus está tentando te convencer, mas isso faz parte do processo, o Espírito Santo nos convencendo a alguma coisa. E enquanto esse convencimento não aflora, não é real, a gente fica lá estagnado, aprendendo, lutando. Ele tornou a ver pelo entendimento e louvou a Deus, glorificou o que vive para sempre, diz o texto. No versículo 35, convencido, ele na realidade exaltou, e eu quero ler o 35, desculpa, rapidamente. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ele reconheceu isso, ele foi convencido disso. Um rei, para ser convencido disso, irmão, leva tempo. Deus teve que trabalhar. Você está gastando tempo, levando tempo, e Deus está trabalhando. E ele reconhece, segundo a sua vontade, no caso de Deus, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há nada que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Ele reconheceu: Deus, se o Senhor resolveu alguma coisa, quem que vai te dizer? O que você está fazendo?
Isso é convencimento, irmãos. Tem hora que Deus fala, e a gente fica assim: o que você está fazendo, Deus? A gente questiona, a gente acha que Ele está errado, a gente talvez não expresse isso, mas a gente não concorda. E não concordar com Deus, irmão, não é uma inteligência humilhada. Na exaltação, foi dito a ele o que e como deveria se proceder. Deus tem instrução para você no sossego, na felicidade. E eu tenho que ler isso aqui rapidamente, versículo 27. Rapidamente aí, por favor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em seus pecados. Está lembrado que eu disse na escola dominical de hoje? Seja onde você for, você será um pecador, até aquele dia em que Cristo lhe dará um corpo glorificado. Mas o conselho era esse: põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. O comportamento é que manda, irmão. O comportamento é que diz tudo. Blá, 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 não adianta nada. Ele estava cometendo algumas injustiças em relação a um povo, a uma classe necessitada, ou ignorando, quantas coisas nós ignoramos, ou sendo indiferente, quantas coisas somos indiferentes, ou não sendo empático, tem hora que a gente não tem empatia nenhuma. E Deus queria o convencer. É o céu que domina Nabucodonosor. Preste atenção. Espere a informação do céu. Aqui no versículo 27, eu vou finalizar, porque foi dito a ele o tipo de comportamento e de olhar que ele tinha que ter em relação à sua nova condição. E ele foi convencido a isso. Ele tinha que usar de misericórdia na exaltação, na tranquilidade, na felicidade do seu palácio, para com os pobres. Ele não fez isso. Semana que vem eu volto. O assunto da exaltação, a gente vai verificar, ele não acabou. Preste atenção no que eu quero te dizer, como finalizar, para finalizar essa escola dominical. Deus vai te convencer de algumas coisas. Não tem jeito. É esse convencimento que nos faz percebermos alguns comportamentos que precisamos mudar. E quando mudamos esses comportamentos, algumas coisas são restituídas, outras coisas novas aparecem, e a vida muda, irmão. A vida muda. Fiquemos de pé.